Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, você que nos dá a grande audiência do melhor e maior podcast da Amazônia. É o Te Liga Cast, o nosso podcast da Amazônia, podcast que fala de assuntos pertinentes ao nosso município de Ananindeua, ao nosso estado do Pará e da Amazônia, a nossa grande Amazônia, que está em evidência, a nossa Amazônia, que é um patrimônio mundial, um patrimônio do nosso país. E hoje, aqui no nosso podcast Te Liga Cast, recebendo uma pessoa que eu tenho uma admiração, uma pessoa que eu tenho um carinho especial porque eu conheço há muitos anos, é uma pessoa que tem um currículo invejado e é o nosso convidado hoje, que é o nosso grande Eliel Faustino. Eliel, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que acompanham e todas que acompanham aqui o podcast, o Te Liga Cast. Para nós é uma grande oportunidade de falar sobre Ananindeua, de debater a nossa cidade. E é um prazer estar com você, que eu sei que é um grande lutador, que é vibrante em prol de Ananindeua, em prol das nossas comunidades, das pessoas. E eu tenho certeza que é mais um canal para poder bem informar a nossa população e, sobretudo, mostrar o que cada candidato ou candidata tem a apresentar para a nossa cidade. É a oportunidade do debate, que eu gostaria, inclusive, de sugerir que aqui o Te Liga Cast pudesse promover um debate, assim como as universidades, assim como as emissoras de comunicação aqui do nosso estado, para poder mostrar para a população o que cada candidato pensa, o que tem a apresentar como programa e projeto para a nossa cidade. Olha, Eliel, eu até te agradeço, né, pela sugestão. A gente aqui no Te Liga Cast, dos nossos estúdios IPEX, né, aqui nós estamos à disposição de todos os candidatos a prefeito, a todos os candidatos nesse pleito eleitoral em Ananindeua, porque nós estamos com os nossos estúdios e o nosso podcast à disposição da informação, Eliel. Porque o nosso povo precisa ser informado e conhecer mais das opções para nossa eleição de 2024, né? Hoje nós estamos recebendo você, já recebemos outros candidatos e estamos deixando o nosso canal à disposição para você que quer vir apresentar as suas propostas aqui no nosso canal. Nós estamos em todas as plataformas digitais e no nosso canal no YouTube. Inclusive, inscreva-se lá, né, para que a gente possa estar acompanhando. E a gente pode, sim, promover esse debate que vai ser importante. Eliel, mas para a gente começar esse bate-papo legal aqui no nosso Te Liga Cast, eu queria que tu falasse um pouco da tua história, né, do início da tua história aqui no nosso município de Ananindeua. Bem, Patrick, como todos sabem, né, eu vivo em Ananindeua, eu amo essa cidade. Aqui está a minha família também, né? Eu sou casado com a Rebeca, sou pai de 5 filhos, né? 2 filhas por afeto, os outros 3 filhos que todos conhecem também. Então, para nós é um prazer estar numa cidade onde eu convivo aqui desde criança, desde pré-adolescente. Eu nasci em Belém, sou paraense, né? Fui morar, logo que eu nasci, fui morar no interior, fui morar em Paragominas, numa cidade na qual o meu pai foi um dos fundadores. Depois voltei para Belém para estudar, em seguida voltei para Ananindeua e continuei estudando. Então eu sou fruto da educação e do empreendedorismo. Eu desde 13, 14 anos comecei a trabalhar, já vendi livro, pegava minhas plantas do sítio que tinha aqui no Curuçambá, onde fui criado, levava para vender na feira. Quando eu vendia livro, eu também comecei a criar frangos aqui no Curuçambá, fiz uns galinheiros aí pegava as galinhas quando estava produzindo, já vendia vendia para o pessoal que fazia as vendas aqui na feira de Ananindeua. E depois fomos criar porco também, aí eu já vendia porco. Então a minha vida sempre foi assim, foi estudando, trabalhando, dando aula particular de português, de matemática, de física, de inglês. Com 15 anos já era professor de inglês.
Com 16 já entrei na faculdade de engenharia na Federal. E com as dificuldades que a gente tem. Naquela época, aqui no Curuçambá, não tinha energia elétrica até o final do Curuçambá. Não tinha transporte? Né? Não tinha transporte coletivo. A gente tinha um que a gente chamava de Bagé. Bagé. Era o Bagé que parava lá no Curtume do Maguari, depois tinha que ir andando até em casa. E era um de manhã e um à tarde, né? Um de manhã e um de tarde. Tinha que esperar e mais ou menos coincidir teus horários. Na Federal não era fácil, porque tinha aula de manhã, de tarde, de noite, e a gente tinha que conciliar com o trabalho. Então, conciliando trabalho e estudo, eu consegui concluir não só engenharia mecânica, quanto também direito e ciências contábeis. Hoje também já estou concluindo engenharia civil, né? Então, nunca há desculpa que você não pode trabalhar e estudar, porque eu sempre trabalhei e sempre estudei. E esse conselho que eu dou sempre para os meus filhos. Sou mais velho de 6 irmãos, todos os meus irmãos foram meus alunos particulares em casa, porque o meu pai não tinha estudo, nem minha mãe também. Meu pai mal teve o ensino fundamental e a minha mãe mal o ensino do 2º grau, que hoje é o nível médio, né? Então, daí para cá, sempre foi muito trabalho. Graças a Deus as coisas vieram ocorrendo. Eu participei do Diretório Acadêmico de Engenharia na Federal, participei também de centros cívicos no colégio por onde eu estudei. Eu tive a oportunidade de ser presidente da juventude partidária aqui do MDB aqui dentro de Ananindeua. Depois eu fui vice-presidente estadual de juventude também. E as pessoas, onde eu morava na minha vizinhança, eu sempre ajudei muito. Eu comprei carro com o meu dinheiro, trabalhando. Então eu tive a oportunidade de ajudar as pessoas. Quem batia de madrugada em casa eu levava para o hospital, às vezes era velório, sepultamento, que as pessoas não tinham como se deslocar, porque não tinha ônibus à noite para dentro do Curuçambá. Principalmente no Curuçambá. Então o pessoal batia na porta da minha casa. Então eu tinha que ajudar, né? Então eu sempre fiz isso, mas por uma questão humanitária, de solidariedade. Graças a Deus a minha família sempre foi uma família de coração bom. E eu aprendi isso, que você tem que ser bom com as pessoas, tem que ajudar as pessoas. Se você tiver uma condição que estiver melhorzinha, você tem que ajudar os outros também para que eles possam prosperar. Então, ajudei meus irmãos, todos terminaram suas graduações, todos são profissionais, trabalhadores. Então, é uma família que veio da luta, veio do trabalho e, sobretudo, dos bons valores, dos bons princípios, em fazer aquilo que a gente tem que fazer com ética e com responsabilidade, respeitando sempre as outras pessoas. Muito bom. Tem uma identidade com o município, né? Chegou desde pequeno e naquela época, né, Liel, que o Curuçambá, vamos dizer que Ananindeua já era uma cidade dormitório, principalmente o Curuçambá, né, que sempre foi distante naquela época. Agora tudo ficou mais próximo. Sim. Inclusive, nessa época eu tive oportunidade, né? Eu joguei bola no campo de São Francisco, do Maguari, do União, né? No Oratório a gente já joga bola, lá para Águas Brancas. Então eu sempre convivi com as pessoas de Ananindeua. Eu não sou um aventureiro que agora veio passar aqui uma chuva e não cheguei aqui só para ganhar dinheiro dentro de Ananindeua. Eu sempre vivi em Ananindeua, eu sou de Ananindeua. Pode-se dizer que o Eliel, então, é um filho de Ananindeua. Sou filho de Ananindeua, me considero filho de Ananindeua. E meus filhos também são filhos de Ananindeua, visto que todos praticamente nasceram e cresceram aqui dentro de Ananindeua. Eu tive ouvindo e vendo aqui o currículo do Eliel, ele é muito extenso, é um currículo muito invejável, né, Eliel? Sempre Sim. Gostou de estudar, sempre gostou de se graduar, sempre foi preocupado com isso. Sim. Eu me considero Ananindeua raiz. Então, eu creio, sempre tive na minha cabeça que a educação era o caminho. Então, eu creio que através da educação a nossa vida transformou, a nossa vida mudou, né? E as pessoas que trabalham comigo e quem convive comigo, eu sempre dou esse conselho: estude. Estude, porque a gente com conhecimento, ninguém tira conhecimento da gente. Às vezes dinheiro é uma questão de oportunidade, mas o conhecimento não, o conhecimento para a tua vida inteira. E com conhecimento você consegue fazer com que a tua vida e a tua vida tenha um sentido e a tua família tenha dignidade. Então eu sempre convivi aqui, vivo aqui dentro de Ananindeua. Sempre fiz grandes amizades e as pessoas que me conhecem sabem como é o meu comportamento, da minha família. Então, não sou a pessoa que vai surpreender ninguém e pode surpreender negativamente, sempre é surpreendendo positivamente. E graças a essa educação que nós tivemos, eu tive os mandatos, né? Tive a oportunidade de estar por 4 mandatos de vereador. Dos 4 mandatos de vereador, fui 3 vezes, 3 biênios seguidos, fui presidente da Câmara de Ananindeua. Hoje eu estou no 4º mandato de deputado estadual. Mas fui presidente da Comissão de Educação da Assembleia, fui conselheiro estadual de Educação,
fui conselheiro estadual de meio ambiente, hoje sou presidente da comissão de pesca lá da Assembleia, sou vice-presidente da comissão de finanças, que trata de orçamento, de LDO, de PPA, fui relator de orçamento do Estado já por algumas vezes, relator de PPA, relator de LDO. Portanto, eu tenho conhecimento sobre todas essas peças orçamentárias. E na educação, eu ajudei o Estado a ter o resultado que nós tivemos hoje, né? De ter um resultado do IDEB agora de 2023, que o Pará ele pegou e alavancou, e foi o maior crescimento dentro do Brasil. Eu estava lá como secretário adjunto de Educação de Regime de Colaboração, em parceria com os municípios, ajudando os municípios para que a gente pudesse implementar o Alfabetiza Pará e fazer o programa da alfabetização na idade certa. Isso é importante, aquilo que tu falou, da tua experiência na educação. A educação é o que nos move, é o que vai fazer o jovem, principalmente, crescer na vida. Isso é muito legal. Mas, Eliel, entrou um pouquinho na parte da política, e isso eu ia te perguntar agora. Como começou a vida política do Eliel Faustino? De que ano? Foi a partir de quê? Foi a partir desse movimento que eu sempre fiz, da convivência, né? Então, os meus próprios amigos e amigas me estimulavam a ser candidato a vereador em Ananindeua, né? A minha mãe sempre me estimulou também, porque ela sempre teve um trabalho muito social, muito intenso com os produtores rurais aqui do Curuçambá, os horteleiros, né? Então, eles viam em mim a possibilidade de ter alguém próximo e com capacidade de representá-los. Então, foi isso que fez com que a gente ingressasse na política dentro de Ananindeua, né? E eu sempre penso o seguinte: se os bons não participarem da política, vocês deixam que os ruins tomem conta dela. Positivo. Então, há necessidade que a gente possa sempre trabalhar para que a gente possa melhorar o nosso quadro político, para que a gente possa governar também para todos, especialmente para os mais pobres, especialmente para os mais desassistidos. Mas eu pretendo ser um prefeito de Ananindeua que vai governar para a classe média e para a classe pobre, especialmente os da extrema pobreza. Nós temos hoje uma Ananindeua totalmente desigual, onde nós temos aqui 40% da nossa população vive na pobreza, e quase a metade. E desses 40%, 36% muito, desse percentual, 26% desse percentual vive na extrema pobreza. Então, numa cidade que está dentro da região metropolitana, que é o segundo município do estado do Pará em termos de habitantes, que ele é maior do que 8 capitais, mas que nós temos os resultados péssimos da gestão pública dentro de Ananindeua. Se você for ver agora, no último levantamento que houve do ranking de eficiência dos municípios, que foi publicado pela Folha UOL, agora essa semana, Ananindeua é um dos piores resultados da região metropolitana em investimento em saúde, educação e saneamento. Isso quer dizer o quê? Efetividade da despesa e efetividade do gasto público. Quer dizer o quê? Investimentos. Então, isso mostra que nós estamos muito aquém daquilo que nós podemos fazer em prol da população mais carente, que depende da saúde pública, que depende da educação pública e depende do saneamento, depende da drenagem, depende do esgotamento sanitário, depende de ter água na sua casa. Então, essa história, o município que ficou em primeiro lugar na região metropolitana foi Benevides. O município que ficou em primeiro lugar neste ranking. O município que ficou em primeiro lugar na educação, na região metropolitana, foi Benevides. O município que ficou em primeiro lugar na saúde no Previne Brasil, na saúde, no Pará, na região metropolitana, foi também Benevides. Então, a gente vê aí candidatos com o slogan Ananindeua em primeiro lugar. Ananindeua não tem sido o primeiro lugar em nenhuma das estatísticas. Patamar, né? Tá? Inclusive, estive andando numa comunidade que uma senhora falou uma coisa muito interessante, que ela disse que Ananindeua está em outro patamar, sim, mas em outro patamar de pobreza. Uma senhora falou da comunidade, isso não é um candidato, não é um adversário político falando. Então, nós precisamos fazer políticas que realmente atendam a quem precisa da política pública. Você chegar... eu não seria desonesto no dizer que tem ruas asfaltadas, tem ruas sinalizadas, inclusive a rua aqui da frente. Mas essa mesma rua é onde anda um transporte coletivo de passageiros caótico, onde você, nos horários de pico, nós continuamos como há 20, 30 anos aqui. E o prefeito faz parte de um grupo político que está há mais de 20 anos no poder dentro de Ananindeua.
Então, você continua com os ônibus sucateados, você continua com ônibus quentes sem ar-condicionado, você continua com ônibus que dão prego, você continua com ônibus que queimam parada, que não são fiscalizados. Pegam fogo. Tá? Pegando fogo. E não é feito nada para melhorar o transporte. Aí, quando chega próximo de uma eleição, aí você faz um proselitismo inventando que vai ter ônibus de graça para a população. Todo mundo sabe que não existe 0800, não existe o grátis. Alguém vai pagar. Quem sempre paga é a população. Ou então alguém paga por alguém. Então não existe isso. Nós precisamos fazer uma gestão séria dentro de Ananindeua. Não adianta nós termos aqui obras de fachada na saúde, tá? Em que você chega à unidade de saúde e está linda na frente, mas você bota o pé dentro da unidade, você não tem médicos, você não tem exame, você não tem a pequena cirurgia, você morre na porta da UPA ou dentro da UPA, às vezes por falta de atendimento, falta de condições, por falta de equipamento, profissionais mal remunerados dentro de Ananindeua, na saúde e na educação também. Profissionais são mal remunerados, tanto que não divulgam os salários. E às vezes um profissional mal remunerado tem que trabalhar em 2, 3 locais. Inclusive, tem, até aproveitando aí, desculpa te interromper, nessa questão do salário aqui em Ananindeua, a gente ia mais um pouquinho lá para frente para o caminho. Mas como a gente já enveredou para esse lado, eu tive conversando com muita gente, Eliel, eu queria te pedir até a tua opinião, porque Ananindeua, que é da região metropolitana, que é o segundo maior município do estado do Pará, um dos maiores do norte, tem o salário do servidor público é muito abaixo e a gente vê famílias tendo que trabalhar e ter uma segunda opção de trabalho para complementar sua renda, porque o seu salário é muito baixo. O que tu pode me dizer disso aí? O salário é baixo em Ananindeua, principalmente porque não há planejamento. E não é prioridade o salário de funcionalismo em Ananindeua, porque faz parte da filosofia de trabalho desse grupo que está mais de 20 anos no poder em Ananindeua. Você pagar salários aviltantes, você pagar quantidades. E muitas vezes você contrata pessoas que sequer trabalham e pessoas que são de outros municípios por causa de eleição. Então, a cada eleição que tem, a folha de Ananindeua ela incha. Aí depois ela desincha quando passa um pouco a eleição e você aqui em Ananindeua é tão mal planejado que quando chega em janeiro, fevereiro e março, diversos servidores que são contratados, que são temporários, são demitidos. Isso geralmente ocorre na educação de Ananindeua. Mas por quê? Porque se gasta o dinheiro de Ananindeua em obras caras, em obras que não atendem a população. Então, a mesma obra que nós poderíamos fazer com 1/5 do valor, aqui é feito por 5 vezes mais esse mesmo valor de obra dentro de Ananindeua. E sem atender a prioridade, que é a população. Candidato Eliel Faustino, eu quero te fazer uma pergunta para poder entrar já nas tuas propostas e entrar em assuntos importantes dentro do município, você que é candidato a prefeito do município de Ananindeua. Primeiro, por que o Eliel decidiu ser candidato a prefeito de Ananindeua? Primeiro que as pessoas me instigaram a ser candidato. Segundo, pela minha indignação em ver tanta propaganda enganosa da prefeitura para a nossa sociedade. Então, um município que gasta 36 milhões em quase 4 anos com propaganda e que você não tem um atendimento decente na saúde, que você não tem uma educação de qualidade, você não tem um trabalho para poder vocacionar o jovem para o empreendedorismo ou para o primeiro emprego. Um município onde você não tem um transporte público de qualidade. Eu não poderia ficar inerte assistindo o que está acontecendo dentro de Ananindeua sem nos colocarmos para poder fazer esse debate. Então, o que nós queremos não é discutir questões pessoais, questões politiqueiras. Nós queremos discutir e fazer um debate de alto nível sobre a cidade. O que a cidade precisa, qual o problema da cidade foi resolvido e qual o problema que vai ficar. Eu quero saber dessa gestão, qual é o legado que ela está deixando. Se há legado. Porque nós precisamos ter um legado na saúde pública, nós precisamos ter um legado na educação, nós precisamos ter um legado na mobilidade urbana, nós precisamos ter um legado na redução da desigualdade social dentro de Ananindeua. Então nós temos que perguntar o que foi que melhorou na vida das pessoas que são mais pobres, mais desassistidas dentro de Ananindeua. Quando você precisa da saúde, você tem a saúde para te amparar? Essa é a pergunta. E o atual prefeito é médico, né? Eu sempre... Deve ser conhecedor da saúde.
O problema é que as pessoas confundem, porque a medicina tem várias especialidades. E dependendo da especialidade, isso não quer dizer que vai ser um bom gestor dentro da saúde. Porque o que nós estamos passando, seja na saúde ou na educação, é uma questão de gestão, é uma questão de prioridade. Eu não posso priorizar uma obra cara, gastar em 2 obras mais de 100 milhões de reais, para dizer que está formando cartão postal para Ananindeua, para um povo que continua vivendo sem atendimento, sem ter uma política de assistência social, sem ter uma política que possa fazer com que as pessoas sejam inclusivas. Você tem que ter inclusão social dentro da educação. Quem é um pai atípico, quem é uma mãe atípica, sabe do que eu estou falando. Quando você bota o seu filho dentro de uma escola em Ananindeua, em que o professor tem que se virar sozinho, porque não existe dentro da sala de aula ninguém para poder auxiliar. Então, aqui não há um tratamento, né, adequado na unidade de saúde, não há dentro da área de assistência social. Os programas que estão aqui, sociais, são replicados ou do governo do Estado ou do governo federal. Por sorte, a atual gestão teve o governador Helder à frente do governo do Estado do Pará. Só que, devido às questões pessoais, políticas, de ambição pessoal, né, você está jogando fora a oportunidade de ter várias parcerias importantes para beneficiar a Ananindeua. Crescer ainda mais, né? Crescer, desenvolver e, sobretudo, fazer política de qualidade, que eu acho que não é importante só o que você gasta, mas a efetividade da tua despesa, aquilo que vai ser importante para a população, aquilo que tu vai deixar como legado. Candidato Eliel, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está começando a entrar no assunto da saúde pública do nosso município, eu queria te pedir a tua opinião da atual gestão na saúde pública e falar das tuas propostas para a saúde pública do município de Ananindeua. Eu acho importante esse tema da saúde, até porque é onde o governo mais faz propaganda. A única coisa que cresceu e desenvolveu dentro da saúde pública em Ananindeua é o hospital privado, o hospital particular. Fora isso, né, a população continua desassistida. Se você vai numa UPA, basta ir na UPA da Cidade Nova e do Cuí, você vai ver que aqui nós não temos um atendimento de qualidade, visto que aos profissionais não é dado suporte. Você não tem equipamentos necessários. Se você cair numa UPA para poder fazer uma tomografia, você tem que esperar uma ambulância levar alguns pacientes que levaram, às vezes em estados gravosos, né, para voltar, para poder te levar para fazer uma tomografia que tem que ser no Hospital Santa Maria. Né? Porque se ninguém está me contando, porque eu presenciei isso, né? Quando você precisa de uma unidade de saúde, você entra, tem a fachada, mas você não tem médico lá dentro. Quando você tem um médico, você demora para fazer exame. Sempre há uma longa demora em Ananindeua. Você perde tempo para muita coisa. Se perde tempo no transporte, como se perde tempo na saúde. Você demora para conseguir a consulta, você demora para conseguir o exame. E se for uma pequena cirurgia, vai demorar ainda mais. Ou seja, o cara que está passando mal, que poderia resolver pequenas coisas dentro da unidade, tu está dizendo que o cara não tem... Ele se perde tempo, porque tem que ir para se deslocar para hospitais particulares. E fora o tempo, o pior do que perder o tempo é perder a vida. O pior do que perder o tempo é ficar sequelado por falta de um tratamento adequado, que o tempo urge para quem está em estado gravoso. Para quem tem um AVC e precisa definir se é isquêmico ou hemorrágico, a tomografia é fundamental para poder iniciar o tratamento. Você demorou, você vai ficar sequelado para o resto da tua vida. Isso aí é um transtorno para a tua família, é um transtorno para a pessoa. Uma vida que poderia ser salva, que poderia continuar ativa, tá? Vai ser uma vida diferente, vai ser uma vida de muita penúria. Então, não é justo que se continue a gastar dinheiro pagando só para os hospitais privados e que não dão a retaguarda para quem está internado na UPA. Todos nós sabemos em Ananindeua que quem está internado dentro de uma UPA e que você precisa de um hospital de retaguarda sempre se empurra para o Estado. Mas os hospitais do município privado continuam recebendo muito dinheiro, bastante dinheiro, para poder não produzir aquilo que a população precisa. Se você não puder comparecer até uma unidade de saúde, você não tem um atendimento que vá a domicílio. Então, se eu for prefeito, qual é a minha intenção? Primeiro, fazer 3 centros completos dentro de Ananindeua, onde você possa ser internado, você vai ter saúde, você vai ter a saúde de qualidade com o médico, você vai ter o exame neste mesmo local, e neste mesmo local você faz a pequena cirurgia. Então, já ganha tempo. Você já ganha tempo
e as pessoas não ficam, tá, à mercê, né, da desinformação. Por quê? Porque se você imediatamente você identifica, você já tem um diagnóstico, você já sabe para onde vai encaminhar, você já sabe qual a especialidade que você vai precisar, qual o tipo de tratamento adequado. Isso não ocorre na Anindeu. Se brigou tanto pelo pronto-socorro, o pronto-socorro não funciona, porque estão fazendo cirurgia, tá? Que isso aí é de extrema gravidade, sem ter UTI funcionando no pronto-socorro de Ananindeua. O que disponibilizam é ambulância para poder levar, se precisar de uma UTI, em cima da hora sair correndo, como se a pessoa estivesse internada na casa dela. E não é isso, você está dentro de um pronto-socorro que teria que resolver o problema e não transferir o problema. E a Ananindeua tem recurso para isso. E aqui fizeram, inclusive, manifestação quando não pagaram o Hospital Camilo Salgado, que os donos entraram com ação, botando os servidores da prefeitura na porta de lá para dizer que era a população que estava fazendo manifestação. Mas é a primeira vez que eu vejo um pronto-socorro que não tem ninguém, uma viva alma na porta. Todo pronto-socorro que eu conheço, a porta é lotada de gente querendo o atendimento. Aqui na Ananindeua a gente não vê ninguém nas portas. Por que será? Porque significa que não está funcionando como deveria funcionar. Então foi apenas um funcionamento para ano eleitoral, para o próximo da eleição. Então eu pretendo fazer com que a gente crie 3 centros avançados, completos, que nós possamos também fazer efetivamente o pronto-socorro daqui funcionar e ampliar o pronto-socorro. Aí tu me pergunta, como é que tu vais conseguir fazer isso? Basta diminuir o dinheiro, o derrame de dinheiro que vai para esses hospitais privados de Ananindeua que não atendem a nossa população. Basta fazer isso. Basta economizar esse dinheiro. E vou buscar parcerias com o governo federal e com o governo do estado, que sempre ajudou a Ananindeua, que sempre deu recurso para que o município de Ananindeua hoje pudesse ter o avanço em algumas áreas dentro de Ananindeua. E o atendimento básico? Tá. O atendimento básico, o que nós precisamos? Nós precisamos ter mais médicos. Nós não podemos ficar nessa que nós vamos ter uma conta, tá, que nós estamos abaixo da média em torno de número de habitantes para a quantidade de médicos. E os médicos, tá, é uma dificuldade para arrumar médico para trabalhar na Ananindeua. Por quê? Porque a Ananindeua paga mal. O cara trabalha um mês, vê que não tem condição, vai embora. Ou então você precisa pegar vários locais para poder ficar trabalhando. Então você precisa fazer com que nós tenhamos médicos aqui do quadro de médicos aqui dentro de Ananindeua, que a gente possa pagar bem, para remunerar bem, tá? Basta que o dinheiro da saúde seja aplicado na saúde pública e não beneficiar apenas alguns. Nós precisamos fazer com que a gente tenha um tratamento a domicílio, home care. Isso é a minha intenção de implantar o home care, de você poder fazer com que as pessoas que não podem sair possam ter o atendimento a domicílio. É minha intenção também fazer com que todo o sistema da saúde você tenha informações da situação de cada paciente. Que você for atendido em Aguardinha, for atendido na Cidade Nova, em qualquer local, você vai puxar o histórico do paciente. Que você possa também ter interligado, informatizado, o sistema de consulta de médico, onde tem médico disponível para poder atender a população. Tá? Primeira coisa, zerar as filas, zerar a fila de consulta, zerar a fila de exame, zerar a fila de cirurgia, fazer um esforço para poder fazermos isso com que a gente possa realmente fazer com que a população seja atendida. As pessoas acabam desistindo de ser atendidas. O que acontece é que passa muito tempo. O cara vai no posto de uma unidade de saúde, isso eu não estou falando, é o povo que comenta e a gente ouve muito para poder estar nesse debate. E o que acontece? Que a pessoa procura o atendimento básico, quando precisa de uma especialidade, espera 2, 3, 4 meses para conseguir uma consulta. Quando consegue essa consulta, espera mais 2, 3, 4 meses para conseguir fazer a consulta. Os dados que nós temos da extrema pobreza e da pobreza são do CadÚnico. Então você sabe quantas pessoas você tem pobres e extremamente pobres dentro de Ananindeua. Então não é justo que não tenha medicamento nessas unidades, com o município gastando dinheiro, pagando nota fiscal de medicamentos. Então tem que ter medicamentos na unidade de saúde. A minha intenção é fazer farmácia 24 horas para poder atender essas pessoas que não têm condições financeiras. Não adianta você estar com um filho doente, teve uma febre, está gripado, uma virose, uma diarreia, você chega numa unidade de saúde e não tem medicamentos aqui na Ananindeua. Então você vai voltar com esse filho doente para casa sem ter nenhum medicamento. Há uma necessidade de você atender as pessoas aqui na Ananindeua. Não dá para fazer só obra de fachada. Então, minha intenção, primeiramente, é fazer a saúde de Ananindeua funcionar.
A saúde boa é saúde pública, sempre foi. O Brasil é referência em SUS mundialmente. Então nós precisamos fazer com que o SUS funcione aqui. O SUS tem que servir na nossa população, não para dono de hospital. Até porque são visões diferentes. Um lucra à custa da doença e a saúde pública, o lucro dela é ter a vida quando tem alguém doente. Perfeito. Muito bom. Deixa eu te falar aqui, vamos passar um pouquinho mais. A saúde é extensa. Se a gente for falar, a gente faz um programa só falando da saúde aqui. E ainda corrigindo aqui rapidamente, Patrick, complementando, na verdade. Sim. E a saúde pública também é saneamento. É água de qualidade nas casas, também é Era o próximo esgotamento sanitário, também é drenagem. É apenas lembrando isso. Então vamos, já que a gente começou a falar do saneamento, eu queria te perguntar, né? O que tu vê do município de Ananindeua, o saneamento do município? O que tu acha do saneamento do município e qual é a proposta do candidato Eliel para sanear, para deixar o município ainda melhor? Que eu acredito, eu tive vendo alguns dados, Eliel. O município de Ananindeua, ele é um dos municípios que tem a nota mais baixa em saneamento básico. Isso é uma realidade, Patrick. Isso é uma realidade, especialmente que nós tivemos agora esse ranking de eficiência dos municípios e citaram 3 itens: saúde, educação e saneamento. E a Ananindeua está baixíssimo, pouco eficiente. Nós estamos na posição de 4.000 e tal entre os municípios. Tá? Ou seja, lá no final, né? Está lá no final. Então, continua no final. E se diz que está diferente de Belém, está igual Belém, está empatado. Ananindeua e Belém estão empatados nessa posição aqui, essa posição horrorosa. Né? Então, em relação à questão do saneamento, quando eu fui presidente da Câmara e o governador Helder, o prefeito de Ananindeua, nós pensamos num projeto de drenagem para cá, que é o do Igarapé das Toras e Maguariaçu, que são 2 grandes bacias. Então, essas 2 grandes bacias aqui, a bacia do Una, tá, foram trabalhadas com projetos para poder ser implementados, que algumas agora vieram a ser concluídas neste governo. Que vem os canais, exatamente, mas começaram a ser pensadas lá. Além de tem que ser feito outros projetos de macrodrenagem grandes para poder beneficiar a toda a Ananindeua. Você não pode fazer um projeto de drenagem isoladamente só de um bairro, só de uma comunidade, porque se você não tiver onde lançar esta água, você não consegue fazer com que evite os alagamentos e as pessoas continuam uma parte em cima, no asfalto bonito, e outra parte embaixo, dentro d'água. Uma parte andando no asfalto, outra parte andando na lama. Uma parte andando no asfalto e outra comendo poeira. Então nós temos que fazer uma Ananindeua para todos. E é possível fazer sim. Não se faz porque por falta de competência, por falta de ética e transparência. O dinheiro público aí tem que ser gasto de uma forma transparente e discutido com a comunidade. Isso não existe. Não existe participação da comunidade no direcionamento do recurso. Então, quando você gasta em 2 obras mais de 100 milhões de reais e fazendo passarelas de concreto, que as pessoas aqui, nós vivemos na Amazônia, nós estamos no Pará, em Ananindeua. Quem que consegue ficar em cima de uma passarela ali no Maguari, ou lá na Orla do Icuí, ou ali em cima da Praça da Bíblia, quem consegue ficar naquele local de meio-dia às 3 da tarde? Ninguém consegue. Então, eu não sei quem fez esses projetos, mas são projetos que não olham para a arborização, não olham para o conforto térmico e não olham para a qualidade do que pode ser feito. E obras caras. Com 1/5 daquele valor que foi feito lá, gasto no Maguari, eu faria aquele teatro municipal, que eu acho que é importante para a nossa cultura. Mas eu faria com 1/5 do que foi gasto. E o resto eu gastaria em saúde, em educação, em cultura, em lazer, mas em drenagem, saneamento, infraestrutura, em redução da desigualdade social. A mesma coisa, lá no Icuí, com 1/5 do que foi gasto lá, eu faria. Aquilo foi feito para poder as pessoas olharem para o rio, muitas vezes estando doentes, sem ter atendimento na UPA do Icuí, nem ter nada no Icuí para poder atender a população mais carente. Foram obras muito caras, né, que foram feitas no município. Está dizendo que com 1/5 tu preparava isso aí. E a gente tem observado... Até mesmo porque, Patrick, eu não iria fazer, por exemplo, aquelas passarelas de concreto ali no Maguari. Para que aquela passarela de concreto? Se você tem um monte de local que você não tem nem canal drenado, se você tem um monte de gente que mora em cima da água, em cima da lama, e que suas casas estão alagando. Às vezes tu faz uma obra que tu levanta
o eixo principal da rua, aquela rua principal lá do corredor, que tu queres fazer porque onde passam mais pessoas, mas tu acaba tornando pior a vida de quem já estava ruim. Então, não há planejamento. Se você gastar com eficiência o dinheiro público, dá para melhorar a saúde, sim, dá para fazer na saúde, dá para poder fazer uma educação diferente. Nós temos creche na Ananindeua aqui, que o governo tenha investido, não. A grande creche que vai ser feita aqui é o governo do estado que está dando. Nós temos aqui educação de tempo integral, não temos educação de tempo integral. Então, como é que você quer combater a violência, você quer trazer os jovens para a inclusão social, você quer melhorar as oportunidades, se você não faz com que a pessoa tenha emprego, tenha renda e tenha, sobretudo, a capacitação? Importante. Combate à pobreza e o desenvolvimento econômico do município. O que tu começou a falar e eu queria te perguntar. O que a gente vê hoje em dia é a população de Ananindeua tendo uma dificuldade muito grande em manter suas famílias. Não há muito emprego, né? Principalmente os jovens não têm muitas oportunidades, têm que buscar outros municípios, têm que ir para Belém. Hoje a gente vê uma migração de jovens, de pessoas indo para outros estados, porque aqui em Ananindeua a gente não tem essa geração de emprego. Eu queria te perguntar, o candidato Eliel Faustino, uma das propostas para combater a pobreza e o desenvolvimento econômico e dar oportunidade para esses jovens. Primeiro que Ananindeua, né, o grupo do qual pertence o prefeito, que teve a oportunidade de governar por muito tempo aqui em Ananindeua, né, e que ele é um dos filhos desse grupo, eles nunca tiveram uma política de atração de emprego, mas, sobretudo, de atração de empresa para Ananindeua, porque não há uma diferenciação tributária. Então, um dos impostos que você atrai para poder ter os prestadores de serviço, que é o imposto municipal, que é o ISS, você nunca fez uma política atrativa, tá, para fazer um polo de serviço dentro de Ananindeua. Quem vem aqui implantar o seu negócio dentro de Ananindeua, seja um grupo grande, um grupo econômico, um Mateus, um Preço Baixo, um atacarejo desse, um supermercado, quem vem trazer outras empresas é pelo mercado consumidor, tá? É pela visão de negócio. Não é porque é uma política do município de atração de novos empreendimentos, de geração de emprego para a cidade, de redução tributária. Você tem um exemplo que o prefeito nunca fez um projeto, nunca ofereceu um projeto de parceria para poder fazer com que o polo, o antigo distrito industrial, seja transformado num polo, para poder beneficiar e gerar emprego aqui dentro. Atrair novas empresas. Para atrair novas empresas. Você pega, por exemplo, no momento que a COP30 está ocorrendo, irá ocorrer dentro do estado do Pará, irá ocorrer em Belém, a COP30 não é só de Belém. Tá? Ela é da região metropolitana, para todos serem beneficiados, se tiverem a inteligência, tá, de poder participar desse grande projeto que é a COP30. Se você preparar a tua cidade para participar, se você fizer convênios com o Estado para poder participar, se você procurar recursos no governo federal, porque a oportunidade de tu melhorar a tua cidade, tu desenvolver a tua cidade, a oportunidade de tu gerar negócios para dentro da cidade, a oportunidade de gerar empregos. Porque a COP30 vai demandar empregos. Nós já perdemos aqui no estado uma outra oportunidade no passado, que foi a Copa do Mundo em 2014. Então, Manaus aproveitou essa oportunidade e desenvolveu. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Mas, devido às ambições pessoais políticas, você acaba rompendo com o governo do estado, tá? Você vai para o confronto do governo do estado, você briga com o governo do estado. E cadê a Ananindeua, que deveria ficar em primeiro lugar? O projeto pessoal não pode ser maior do que o projeto coletivo. Nunca deve ser. E na política, as oportunidades, os cavalos selados não passam todo momento para poder você montar. Tá? A grande oportunidade é essa, com o recurso que o governo federal está investindo, com o recurso que o governo do estado está trazendo da COP30. Tá? Se levou a região metropolitana de Belém de um cenário não apenas nacional, mas internacional. E quem poderia ser o grande beneficiado? Ananindeua. Tem outros municípios da região metropolitana, como Benevides, já estão se preparando para poder atrair rede hoteleira, para poder atrair negócios, tá, de logística, para poder
está inserido dentro da COP30, dentro do grande projeto econômico e desenvolvimento que é a COP30. Ela não é apenas um projeto de meio ambiente. E aí já gera emprego para esse jovem, para essa população que está precisando, né, Lilião? Exatamente. Então, nós temos que vislumbrar que a cada recurso que seja investido, a cada R$1 que seja investido do orçamento municipal, nós temos que trabalhar sempre para poder gerar mais emprego e renda para a nossa população. Nós temos que fazer com que a nossa população sempre tenha oportunidade de trabalhar dentro dos empreendimentos. Nós temos que pensar em negócios, não é para uma elite só, não é só um cartão postal, só um turismo, na qual as pessoas pobres daqui vão olhar igual um aquário. Olham para dentro do empreendimento, mas não pode sentar nem numa mesa, porque não tem dinheiro para poder pagar num restaurante caro, numa lanchonete cara. Então nós temos que pensar nas pessoas, no poder aquisitivo das pessoas. E isso não está sendo pensado na Ananindeua hoje. E isso é preciso fazer sim. Temos que cuidar das pessoas. Aí tu entrou no assunto da COP, e isso é um assunto que a gente sempre tem abordado com vários candidatos que vêm aqui com a gente. E o que a gente tem observado é que em Ananindeua não se fala praticamente em COP. A gente vê em Belém o estímulo a cursos profissionalizantes para colocar a população, inserir nessa oportunidade da COP. A gente vê empresas se implantando, principalmente na hotelaria, que você mesmo falou, e aqui a gente não vê esse movimento. O que a Ananindeua precisa, Eliel, a teu ver? E se o Eliel for eleito a partir de janeiro, o que tu pode fazer para atrair mais recursos e mais oportunidades para o nosso município aqui na COP30? Primeiro tem que ter ética, tem que ter respeito ao dinheiro público, tem que ter respeito aos impostos que são pagos, porque nós estamos num município que hoje está extremamente endividado. Hoje, só de empréstimo, nós devemos quase 700 milhões de reais, nós temos dívida previdenciária, nós temos dívida com as empresas que prestam serviço para a prefeitura, então isso já está em quase 1 bilhão de reais. Então, e aí se pergunta, qual o legado? O que está deixando de legado esse 1 bilhão? Porque nós vamos começar a ter uma falência de serviços prestados à população, que hoje já são ruins, né? Então não se faz conta. Quem tem responsabilidade tem que fazer conta. Na sua casa você tem que fazer conta. Se você gasta mais do que você recebe, você vai ter problema. E se você se endivida e mais o gasto que você tem, que já é acima da tua receita, aí que a situação fica pior. Hoje a Ananindeua deve muito, tá? E as políticas principais que nós temos que fazer para poder olhar a redução da desigualdade social nossa, elas não são realizadas, elas não são feitas. E numa população cada vez mais desigual, mais se precisa o serviço público. Mais a saúde tem que ser de qualidade, mais a educação, porque há mais necessidade que o poder público ele possa, né, chegar junto. Está aí o cadastro do CAD único. Só não vê essa realidade quem não quer. Então é muito fácil você, porque eu tenho um carro, aí eu ando em cima de um asfalto numa rua principal, eu não pego as vias periféricas, né? Achar que a Ananindeua está resolvido o problema. Quando os outros irmãos, nossas irmãs, estão vivendo uma situação de penúria. Você não conseguir ter acesso à saúde, você não tem acesso à educação, os aparelhos que são criados em Ananindeua são elitistas. Porque eu, eleito prefeito, eu vou criar vários centros de complexos esportivos e culturais espalhados nos bairros de Ananindeua. Com esse dinheiro que foi gasto nessas duas obras, dava para eu construir 20 creches em Ananindeua, dava para eu construir 10 escolas de tempo integral, dava para eu construir uns 6 complexos desses completos esportivos, culturais, de lazer, e que desse atendimento tanto para as escolas municipais quanto as estaduais para os jovens do nosso município, para poder ocupar o seu tempo. Então, a ociosidade é que deixa com a vulnerabilidade social. Então, nós precisamos fazer com que nós tenhamos responsabilidade com o dinheiro público, nós tenhamos, sobretudo, transparência no que é feito com o dinheiro de Ananindeua. E aí tu acha, eu aproveitando que tocou nessa questão desse endividamento do município, a próxima gestão vai ter uma dificuldade muito grande de tocar isso aí. Tu acha? O que tu pode me falar sobre isso? Quando o cenário é mais caótico, você precisa de gente mais experiente. Você não pode pegar qualquer pessoa para ser prefeito ou prefeita da tua cidade.
Tem que ter gente que tenha a capacidade de saber onde vai buscar o recurso, saber como vai negociar as dívidas que hoje foram feitas pelo atual prefeito, por esse grupo que está aí no poder há mais de 20 anos. Você vai ter que fazer com que tenha rolagem de dívida, com que você possa ter o apoio do governo do Estado e o apoio do governo federal. Portanto, as parcerias são fundamentais. Mas quando você corta as parcerias, você dificulta com que resolva o problema das finanças do município, mas, sobretudo, o problema das pessoas. Porque gestão não é só um problema de finanças, é um problema de cuidar das pessoas. Você tem que solucionar isso, tá? E hoje isso não está ocorrendo. Então eu pretendo, como prefeito, fazer diferente do que está aí. Tem uns que dizem que a Ananindeua pode mais, a Ananindeua merece mais. Não, eu discordo desse modo de governar. Para mim, o modo de governar tem que ser um modo em que as pessoas possam estar inseridas. E para as pessoas estarem inseridas, precisa com que tu melhore a oferta dos serviços públicos para a população, melhore os teus equipamentos públicos, porque realmente atende a população. Quantos tomógrafos tem a Ananindeua? Quantos aparelhos de ressonância tem a Ananindeua? Quantos ultrassom tem a Ananindeua? Cadê esse legado da saúde da Ananindeua? Uma dívida de quase R$1 bilhão. Cadê os transportes, os ônibus de qualidade para as pessoas andarem aqui dentro? Vai continuar andando esse ônibus sucateado? Tu não conseguiste... A COP30, estás vendo aí, ônibus com ar-condicionado para Belém, ônibus com ar-condicionado para o BRT. E a Ananindeua? Tu vai aparecer com 5, 6 micro-ônibus para dizer que agora tu vai resolver o problema, porque no final de semana tu vai dar ônibus para andar de graça? Andar de graça para fazer o quê? Se tu não geraste nenhuma redução da desigualdade, se as pessoas não têm dinheiro. Se tu não melhorou o emprego, se tu não melhoraste a renda. Para ir para onde? Para ir olhar um local que tu não tem dinheiro para entrar num restaurante que é caro? Uma lanchonete que é cara? Ou tu estás querendo dar um transporte para um local que não tem aqui na Ananindeua? Tu precisa estar te deslocando de Águas Lindas para vir para o Icuí ou para o Maguari? Lá da Guanabara? Por que tu não descentraliza a oferta, tá, desses complexos para poder fazer com que os jovens tenham também atividade física, que eles possam também praticar esporte? Por que não é feito isso aqui? Tanto dinheiro gasto. Passarela de concreto, tu vais andar meio-dia, 3 horas da tarde, não. E de noite, dependendo do horário, também tu não anda, porque se tu não melhora a questão social, diminui a vulnerabilidade social, naturalmente tu vais ter mais criminalidade. Então tu tens que fazer o que não está sendo feito na Ananindeua. Saúde preventiva, com saneamento, melhora a tua questão da saúde. Se tu fizer trabalho social gerando emprego e renda, tu melhora a questão da violência, da segurança. Uma coisa está atrelada à outra, né? Ajuda a outra. Mas eu vi tocar aí no assunto do transporte público, Eliel, e eu quero pedir para entrar agora nesse viés. A mobilidade pública em Ananindeua, o transporte público de Ananindeua, como você mesmo já falou, é precário. A gente tem ônibus aí sucateados, ônibus que pegam fogo. Faz tempo que a gente não vê essas empresas renovarem a frota. Nós temos leis que proíbem ônibus a partir de tantos anos de estar trafegando. Por que não é cobrado? Por que não é cobrado uma melhoria nesse transporte público? Por que não muda? Por que o município está aí atrás de muitos municípios muito menores no estado e até fora do estado? Não muda, primeiro porque não há planejamento. Segundo que quem tem ocupado a Secretaria de Transporte, até conhecer a realidade, já acabou o mandato. Eu te digo isso porque eu fui presidente da Câmara e quando o Helder era prefeito de Ananindeua, qual era o quadro de Ananindeua? Nós tínhamos um quadro de transporte clandestino de passageiros aqui. De van, de Kombi, né? Aqueles micro-ônibus, né? Nós tínhamos aqui um serviço de mototáxi que hoje existe em Ananindeua, que era clandestino também. O que foi que eu fiz como presidente da Câmara? Eu chamei todo mundo para o debate. Nós precisamos regularizar isso. Porque se não regularizar, você não tem como fiscalizar, você não tem como exigir com que eles deem um transporte de qualidade. E conversando com o governador Helder, na época prefeito, o prefeito Helder pegou e disse assim: olha, nós temos a oportunidade de sair na frente, inclusive de Belém. E nós fizemos aqui o primeiro regulamento de transporte da região metropolitana e do Pará, que Belém, inclusive, copiou.
Então, nós aqui regularizamos as motos, instituímos o serviço de mototáxi dentro de um regulamento de transporte do município, que é lei. Fizemos aqui o transporte alternativo de passageiro. Eliminamos o transporte clandestino também. Só que de lá para cá, tá, o que era para ser feito não foi feito. Não houve mais fiscalização, você não atrai mais outras empresas para poder participar. As reclamações continuam sendo as mesmas de antes, né? E como entrou o Uber, entrou o Moto Uber, então aí o pessoal sentou em cima do pudim, como eu sempre falo, né? Não são eles que penam todos os dias para ir para o local de trabalho, nem para a volta do local de trabalho, ou então para poder usar o transporte, para poder ir para a escola, para poder voltar da escola. O que você precisa fazer? Você precisa fazer com que atraia a empresa e que você arrume financiamento. Para a COP30 não se arrumou os financiamentos? Você não conseguiu tantos ônibus aí para poder funcionar, inclusive ônibus elétricos, ônibus que não tem problema com poluente, né? Ônibus que ambientalmente elas são sustentáveis. Você não consegue? Consegue. Agora, se você for buscar, você tem que priorizar. Gestão pública, assim como na tua vida, tudo é uma questão de prioridade, né? Se você não souber dosar teu tempo, tu gasta teu tempo só em coisas supérfluas. Tu precisa da coisa supérflua na tua vida? Precisa, mas tu precisa dosar teu tempo primeiro para as coisas necessárias. Então, o dinheiro também é assim. Primeiro tu tem que gastar com o que é necessário. Depois tu vai para o que é supérfluo. Aqui se faz a opção invertida, né? Você não dá condição para a pessoa ir passear. Que a pessoa às vezes não tem água para tomar na casa dela, não tem água para tomar banho. Aí tu diz que agora sim, agora está tudo resolvido, que agora tu vais passear ali. Tu vai lá no teatro. Na verdade, o pessoal já vem fazendo teatro faz tempo, né? Na gestão. Só não tinha um teatro para a população, mas o teatro na gestão já é feito há bastante tempo. Então, eu vi inclusive um dia desses aqui, eu fiquei até horrorizado. Eu vi o prefeito com mais um parceiro político dele dançando aí, uma dancinha na internet. Enquanto ele dança na internet, o povo dança na saúde, dança na educação, dança no transporte, dança no emprego e continua dançando. Eu acho que isso aí é um descaso, né? Um escárnio que tem com a população mais pobre do nosso município. Tu tocou no assunto do transporte, que não é criado novas empresas, não há atrativo para vir novas empresas, e a gente vê o crescimento muito do transporte dos motoristas de aplicativos, os moto Uber, e isso tem sido um grande escape desse transporte público, porque se não tivesse, estaria pior ainda, né, Eliel? Agora, o que precisa? Com certeza. O que precisa realmente para a gente mudar, Eliel? E outra coisa, tá? Tu não consegue fazer transporte na região metropolitana sozinho. Um prefeito que não dialoga com Marituba, que não dialoga com Benevite, que não dialoga com Belém, que não dialoga com o governo do estado, ninguém consegue fazer nada isolado. O problema de transporte é um problema também de região. É um problema de metrópole. O problema do lixo é a mesma coisa. Então, se a Ananindeua está padecendo nisso, é por falta também de diálogo, de debate. Porque eu acredito que com esse BRT que nós vamos ter aqui na BR, né, de concluído, você tem um outro BRT que tem aqui no sentido de Coraci, centro de Belém, né? Você vai precisar de linhas alimentadoras. Então, você não tem como tratar do transporte de Ananindeua se você não fizer, né, a discussão, o debate, a parceria com Belém, a parceria com o governo do estado, a parceria com Marituba e Benevite. Então, o sistema aí tem que ser inteligente. Nós não podemos trabalhar no pleno século que nós estamos, né, continuar pensando que a Ananindeua isoladamente vai resolver o problema de transporte, se o sistema aí está interligado, né? Então, precisamos fazer com que haja... Primeiro, você tem que ter um prefeito que dialogue. E hoje o prefeito está isolado. Então, o crescimento de Ananindeua, ele pode acontecer e vai acontecer se tiver essa união da região metropolitana, união e parceria com o governo estadual, com o governo federal. Isso daí, o candidato a prefeito, e se for eleito, Eliel Faustino, em janeiro vai ter. Sim. Primeiro, o que eu acredito é o seguinte, né? O teu projeto de ambição pessoal, político, ele não pode estar acima do coletivo, não pode estar acima de Ananindeua, não pode estar acima. A Ananindeua tem que realmente ela estar na frente.
Ela tem que ser a prioridade. Então, não interessa se o prefeito de Belém e de qual vai ser a matiz ideológica, político-partidária dele. Não interessa. Não interessa a Marituba, não interessa a Benevite, não interessa qual é a matiz político-ideológica partidária do governador, do presidente da República. Ainda que eu discorde politicamente, mas eu tenho que, em prol da população, nós temos que dialogar, nós temos que conversar. Até porque o benefício é mútuo. Tanto serve para mim quanto uma outra parte com que eu estou dialogando. Então, nós precisamos resolver o problema da sociedade, da população. Eu não quero saber de qual partido que tu és. Tá? Não quer saber se está de esquerda, se está de direita. Ele quer que tu resolva o problema. Então, independente de quem for o prefeito de Belém, nós vamos dialogar sim, nós temos que dialogar. E estabelecer a parceria com o governo do estado, a parceria com o governo federal e com os governos da região metropolitana. E isso que a população ela não quer saber se o prefeito, se o governador é de algum partido ou de outro, quer saber de melhorias para o seu dia a dia. Exato. Né? Então, que bom. Eliel, pô, esse papo tá muito bom, tá muito bacana. A gente fica muito feliz de poder debater, de conversar de assuntos importantes para a nossa população. Mas antes, a gente que está caminhando para a reta final do nosso podcast Te Liga Cast, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a visão do Eliel para o futuro de Ananindeua? Primeiro que eu creio que a Ananindeua, ela tem que sair dessa questão analógica, né? Que aqui se fala muito em inclusão digital, se fala muito na internet. Nós ainda estamos numa cidade analógica, em que eu acho que para poder a gente melhorar a vida das pessoas, precisamos também ter uma Ananindeua digital. Tá? Agora, essa Ananindeua digital, ela tem que vir acompanhada pela melhoria da saúde, melhoria da educação, você trabalhar para ter a inclusão social, você trabalhar para porque as pessoas tenham menos desigualdade. A nossa cidade não pode ser uma cidade desigual. Ela não pode ser uma cidade que beneficie uma classe enquanto a outra está desprivilegiada. Né? Então, eu creio muito nisso. Eu acho que a Ananindeua ela acabou crescendo, mas boa parte ela foi, na verdade, não é um crescimento, foi um inchaço. Então foi uma cidade que ela cresceu de uma forma desordenada, que não houve planejamento, em que você tem extrema dificuldade, né, de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação, de ter acesso até ao próprio ensino superior, né, que tem dificuldades do emprego, tem dificuldade na tua renda, que você não tem apoio hoje por parte do governo do município. Então, a nossa intenção, primeiro, é de deixar transparente, de deixar participativo o nosso orçamento, discutindo com as comunidades as prioridades, mas fazendo aquilo que a pessoa mais precisa e com as pessoas daqui. Que aqui tem um quadro bom, excelente, nós estamos... No que nós pensarmos em qualquer área, qualquer segmento para Ananindeua, nós temos grandes profissionais dentro de Ananindeua para resolver o nosso problema. Né? E, claro, sem a ajuda de Deus nada acontece. Então, eu acho que com a ajuda de Deus, com a ajuda das nossas pessoas daqui, de Ananindeua, eu acho que tem como a gente fazer diferente do que foi feito. E as pessoas passarem a ser olhadas de uma forma diferente. Aqui eu quero o cartão postal da saúde, eu quero o cartão postal da educação, eu quero o cartão postal do transporte público, eu quero aqui o cartão postal da inclusão social, eu quero o cartão postal para que as jovens, crianças, possam ter um futuro diferente. Para ter futuro diferente, eu tenho que pensar no presente. E pensando no presente, eu tenho que cuidar da primeira infância, eu tenho que cuidar, tá, da educação básica do município, eu tenho que fazer com que a gente seja referência. Hoje nós não somos referências em nenhum segmento. Então, em slogan, é muito fácil qualquer um dizer isso. É muito fácil. Tem até uma marca de cerveja que usou um slogan desse. E a gente vê que ela não está, né, na posição que ela diz, a marca de cerveja. Então, imagina a nossa gestão aqui dentro de Ananindeua. Então, precisamos avançar. E a gente só avança mesmo se a gente botar o município como prioridade, e tem que ser a prioridade fundamental as pessoas. Sem as pessoas, a gente não consegue avançar. Que bom. Bom, gente, Eliel Faustino foi vereador, deputado, um cara que tem um conhecimento muito grande, conhece o município de cabo a rabo, que vem falando aqui. E a gente está com o Te Liga Cast para informar, Eliel. O nosso podcast é para levar informação. Nós estamos no momento político,
até o dia 6 de outubro, em que a gente vai escolher as pessoas que vão comandar o nosso município por mais 4 anos. Então, a informação ela tem que chegar à população. Então, por isso, nós estamos aqui, colocamos o nosso estúdio IPEX à disposição dos outros candidatos para vir também discutir esses assuntos importantes para o nosso município. E para fechar o nosso bate-papo legal, Eliel, as suas considerações finais, os nossos microfones, você está à disposição para falar o que você quiser para a nossa população de Ananindeua. Obrigado, Patrick. Obrigado a toda a equipe do Te Liga Cast por esta oportunidade. Eu creio que isso é fundamental, a gente ter um canal para poder chegar até a população. Eu creio que o horário eleitoral apenas nas televisões daqui e rádios, né, não é o suficiente para atingir a população. Precisamos que as pessoas possam comparar os candidatos e escolher aquele que melhor irá defender a sua causa, defender a sua comunidade, defender a Ananindeua e impulsionar, né, sobretudo os serviços de qualidade que hoje nós não temos, que nós precisamos, principalmente serviços públicos na saúde, na educação, na mobilidade, né, na geração de emprego e de renda, né. Precisamos trabalhar, ter uma política voltada para as mulheres que possam, né, sobretudo combater as suas vulnerabilidades, para que a gente seja realmente inclusivo, né? As pessoas da terceira idade têm que estar dentro desse contexto também, as crianças, os jovens. Nós precisamos também eleger vereadores que realmente possam trabalhar pela nossa comunidade, possam trabalhar pela população, que tenham compromisso com a comunidade. Não vão votar em vereadores que não tenham compromisso com vocês. Escolha os melhores, aqueles que têm a capacidade de defendê-los, aqueles que vão defendê-los. Nós não precisamos formar Câmara Municipal apenas com vereadores que não possam, no momento, ter a liberdade, ter a independência de criticar aquilo que não está sendo bom, que está ocorrendo, que está sendo feito. Eu acho que a Câmara ela tem que ser plural, para poder ajudar e que é o termômetro de qualquer gestão. Então, precisamos de um parlamento que realmente seja representativo. Então, queria aqui agradecer a tua oportunidade e dizer que a partir de 6 de outubro, elegendo ele ao prefeito, vocês vão ter um prefeito que realmente seja daqui de Ananindeua, que conhece os problemas e sabe como resolver. E eu tenho a certeza que com as pessoas daqui, nós haveremos de resolver tudo aquilo que está sendo deixado de dívida e a falta do legado. Mas com a gente na prefeitura, nós vamos chegar junto com vocês e governando com vocês e para vocês. Obrigado. Obrigado, Eliel. Te Liga Cast, o podcast da Amazônia, o podcast feito para você. Importante dizer que a gente está aqui discutindo a política do município e, principalmente, sem cobrar nada, informando nossos munícipes e estamos à disposição de todos os candidatos. Importante, o nosso estúdio IPEX está à sua disposição para a gente debater os assuntos importantes para o nosso município. Te Liga Cast em todas as plataformas digitais, gente. Se inscreva lá no nosso YouTube, né? Se inscreva no nosso canal e aproveite. Muito obrigado mais uma vez, Eliel. Obrigado, meu Muito irmão. bom papo aqui. Boa sorte. Para nós.